Olá! A Lei Maria da Penha chegou há 10 anos com a promessa de se tornar uma força indispensável na luta pela violência contra a mulher. Agora, o que será que aconteceu nesta década? A Lei Maria da Penha e seus 10 anos estão em discussão. Para entrar nesta discussão, está aqui no estúdio da TV Assembleia a Luziana Ramalho Ribeiro, ela que é socióloga e também já participou do primeiro programa em discussão, que eu lembro muito bem. Seja bem-vinda. Obrigada. E também a advogada da Secretaria da Diversidade Humana, da Mulher e da Diversidade Humana do Estado, a Luísa Câmara Rocha. Seja bem-vinda também. A gente vai começar fazendo uma pergunta para as duas, para uma análise mais simples. Vocês acham que a Lei da Maria da Penha, de fato, se tornou essa arma indispensável na luta pela violência contra a mulher? Dá para falar de violência contra a mulher sem falar da Lei Maria da Penha? Quem pode começar? Posso começar? Pode. Na verdade, a Lei Maria da Penha, ela traz um problema que antes era visto no âmbito privado, traz para o âmbito público, né, que é a violência contra a mulher. Então a lei ela foi importante, primeiro para desmistificar a ideia de que briga de marido e mulher ninguém mete a colher, e para que as mulheres elas saibam que tem a quem recorrer, que há uma rede que está preparada para poder ajudá-la a enfrentar isso. A Lei Maria da Penha mudou a forma como as mulheres encaram a violência doméstica, na sua opinião? A gente pode dizer que sim, no sentido de que, como dizia, não é, a doutora Luísa, elas entendem que há uma ferramenta jurídica que elas podem acionar. Para a sociedade como um todo, há também já esse entendimento, né? Contudo, saindo vamos dizer, do ponto de vista normativo, que é a lei pela lei, o que nós percebemos é que, do ponto de vista cultural, há um lapso muito grande. Mas isso tem melhorado de lá para cá? De 10 anos para cá? Não. As mulheres não estão mais empoderadas, já estão sabendo melhor o que é isso? Não depende do que se fala sobre empoderamento. Empoderamento seria o Estado ter concomitantemente a lei, efetivar todas as políticas de inclusão da mulher no mercado de trabalho, nas relações de lazer, de cultura, e isso não aconteceu. No Brasil a gente tem uma tradição muito grande de construir leis de, vamos dizer, inchaço normativo e pouca resolutividade no campo social e cultural. Como se a lei resolvesse tudo. Como se a lei resolvesse. E a lei não resolve, porque a lei é uma normativa, ela pode até punir, mas ela não responsabiliza do ponto de vista pedagógico. Ela não é ainda uma ferramenta educativa. Me parece, há experiências hoje no Brasil, em São Paulo, por exemplo, muitas varas já trabalham com isso, família, no sentido de transformar as punições, como por exemplo, prisão, em acompanhamento psicossocial, onde psicólogos, assistentes sociais, vão acompanhar aqueles homens que foram agressores ou que são agressores, vão trabalhar as suas histórias de vida e a partir daí tentar construir, né, um entendimento do que é o ato de violência. E as experiências mostram, né, desses relatos, que 60% desses homens saem realmente modificados, diferentemente daqueles que simplesmente passam pela punição, estrito sensu, nos moldes positivistas. Mas isso realmente castigo, tem que ser feito de uma forma bem incisiva, acompanhamento de verdade. Com certeza. Tem que ter uma estrutura grande do Estado para poder, né, que é o que sempre se pensou, quando se criou a Lei Maria da Penha, assim como outras normativas jurídicas, o Estatuto da Criança e do Adolescente, do idoso, é que você cria a lei, concomitante à lei, você tem que criar um aparato, né, não só jurídico punitivo, mas sociocultural, educativo, pedagógico. Você que trabalha na Secretaria do Estado da Mulher e da Diversidade Humana, essa parte que ela está falando da política pública, o que é que está sendo colocado em prática hoje? Na verdade, hoje o que a gente procura é trazer o foco para a mulher,
mas aí também para as crianças, para os dependentes que estão lá, porque muitas vezes a criança, como ela está nesse ciclo de violência, ela vai acabar reproduzindo e aí Esse lá fato na mesmo, se frente, reproduz, isso, né? não de uma maneira determinista, né? Mas se você vê o pai agredindo a mãe constantemente, então você vai achar que é normal bater na irmã, bater na namorada, mas lá na frente, né? Então, assim, atuar nesse sentido. Porque a Lei Maria da Penha, ela tem um caráter que ele também é preventivo. Só que aí a prevenção seria exatamente na formulação de políticas públicas. Só que me parece que nesses 10 anos o que foi feito é mais no sentido do viés punitivo. Certo. Então, E aí isso acaba complicando muito mais, porque a Lei Maria da Penha, o agressor, ele não fica muito tempo nos sabe dizer qual é a presídios. média de tempo? que ele Depende passa? se ele já tiver algum tipo de processo anterior, né? Tem uma série de Mínimo e requisitos. máximo a gente tem como ver assim, só uma Não, média. de cabeça eu realmente não Certo. sei. Mas assim, o que acontece é que quando ele sai, ele volta, né? A prisão é um lugar que vai deixar ele pior do que ele já está. Que era para ser um lugar de Isso. ressocialização. A mulher fica com medo, porque ele acha que a culpa dele ter ido para a cadeia é da mulher. Ainda né? tem essa questão, Isso. Então, assim, é um viés punitivo que acabou não trazendo efeitos né? Então, meus filhos estão sendo criados sem um pai porque o pai está na cadeia por minha por culpa. minha culpa, E né? não é a culpa dela. Exatamente. Entende? Certo. Então, assim, a formulação de políticas públicas para atuar na prevenção, eu acho que é o grande desafio, sabe? Para os próximos 5 anos, 10 anos da Lei Maria da Penha. Mas vocês acham que a Lei Maria da Penha tem trazido coragem para as mulheres poderem denunciar, já que existe uma estrutura para acolher essa mulher vítima de violência que é oriunda da Lei Maria da Penha? Isso tem encorajado as mulheres mais? Porque a gente às vezes olha os números, né, e fala assim, nossa, está aumentando. Não, eles estão aparecendo. Isso. Do ponto de vista jurídico, punitivo, sim, elas acionam. Agora, os efeitos disso, que deveriam ser efeitos, né, de transformação dessa realidade social, principalmente no campo da relação de gênero, né, de sair dessa cultura masculinista de que violência é virilidade, virilidade é violência, isso ainda não. E o que mais nos preocupa é percebermos nos discursos de muitas mulheres essa busca ainda desse homem típico ideal bastante medievalesco, né? Aquele grande guerreiro, aquela fortaleza. Então é um processo de retroalimentação, às vezes doentio, né? E que acaba se reproduzindo exatamente por isso, porque é muito viés jurídico, é muito viés de virar estatística, obviamente, elas passam por delegacia, mas as estruturas que devem funcionar, ou que deveriam funcionar depois, na prevenção e nos casos específicos, quando elas chegam à delegacia, porque já é fatalidade, já houve o caso, a partir daí, né? Não é simplesmente a apartação desse indivíduo masculino ou masculinista, mas é trabalhar aquele conjunto, porque muitas vezes acontece deles reatarem, né? E o ciclo de violência se reproduzir, né? Até levar normalmente, né, na maioria dos casos, à morte. Então é preciso um trabalho, mas um trabalho muito sério e que vai envolver para além da perspectiva punitivista, simplesmente. Isso é a parte difícil. A gente vai ter que dar um intervalozinho agora, daqui a pouco a gente volta, porque eu vou querer saber das nossas convidadas se a Lei Maria da Penha precisa passar por alguns ajustes. Será? Fique com a gente, aqui tem discussão.